Olá, pessoal. Vemos duas perguntas aqui. Gilson, Nathan, os prefixados andam negativos há algum tempo devido ao mercado. Sim, ao estresse do mercado. Minha pergunta, após sair do rol, esses títulos voltarão a se valorizar pelo tempo e sem esse estresse de mercado? Sim, tá? A questão mais importante é a seguinte, quando eles saem do rol, em geral, o Tesouro aí publica, né, coloca no rol um prefixado de 3 anos. Nesse ano colocou um de 3 anos e meio, que foi o pré-24, para julho. Né? Sempre era janeiro. Aí, o que acontece? Em janeiro de 22, fevereiro, perdão, ou um pouquinho depois, quando ele tiver ali há 2 anos do vencimento, ele retira do rol. Aí sim, por quê? Porque o prazo é muito curto. E aí ele passa a render pelo tempo. Mas mesmo os prefixados comprados no início desse ano, que estão com marcação a mercado negativa e todo esse estresse, daqui a um ano, certo? Um ano e meio, eles já passam a ter esse comportamento. Desde que você os retenha, os segure e não faça resgate antecipado negativo, tá? Por quê? Porque aí ele vai ter ficado esse tempo na sua carteira, certo? E é como eu comentei num dos vídeos de segunda-feira, em que eu mostrei ali que o pré-24 não tem como ele estar rendendo pelo tempo agora, porque ele tem 3 4 meses só de mercado. Então não dá para considerar isso. Mas tendo um ano e meio, a coisa muda completamente de figura e pode ter certeza que sim, quando ele for retirado do rol, ele vai estar ali a 2 anos e meio do vencimento. Ele vai estar de uma maneira bem mais estável. Muito bem. O Ciro pergunta pra gente: com o aumento da Selic, as taxas do Tesouro sempre acompanham? Ou é possível que as taxas do Tesouro caiam mesmo com a Selic alta? Por exemplo, se daqui a 2 anos a taxa Selic no Brasil for 5%, a taxa do IPCA 35 poderá estar à venda por valores menores que as de hoje ou isso é impossível? Um grande abraço, muita quetiapina. Esse momento de ilusões. Quetiapina, pessoal, é uma medicação aí de uso psiquiátrico, tá? Para controlar transtorno psicótico, demência e outros problemas graves de saúde mental, certo? Então é meio que uma piada interna isso aí. Bom, gente, mas esclarecendo aqui, ó. A curva de juros, certo? Ela começa ali no vértice chamado curto prazo e termina no vértice longo prazo, tá? Se a taxa de curto prazo sobe ou desce, o resto da curva acompanha, acompanha. Mas a nossa curva, ela tá isenta de distorções? Essa é a pergunta, certo? Porque assim, ó, claro que se a taxa de um ano, né, a taxa de 6 meses é 3,5, não tem como a taxa de 2 anos, de 5 anos, ser 3 ou ser 2. Concordam? Tá. Então, assim, ó. Só que o que seria uma curva limpinha, uma curva sem estresse, tá? Seria algo parecido. Eu não posso dizer que é igual à curva americana, porque a curva americana também tem estresse, tá? Mas a curva americana, ela há 10 anos, ela vai a 1,6, 1,7. Quando dá 1,7, meu Deus, o mercado fica desesperado. Aí precisa aqui da quetiapina, né? Então, gente, o que acontece? A gente tem uma taxa muito, muito maior do que isso. Por quê? Porque a gente tem o risco Brasil. E a gente, sim, comparativamente ao próprio Brasil de 2019, nós temos muito mais riscos no Brasil de 2021 do que no Brasil de 2019, certo? No Brasil de 2019, estava se tocando a reforma da Previdência, foi aprovada no segundo semestre, nós tínhamos uma grande esperança que mais reformas iam ser analisadas e estudadas e votadas, e aí veio pandemia, e aí veio piques de inflação, veio jogar a Selic lá para baixo, aquela questão toda. Então, sim, o Brasil hoje de 2021 tem muito mais risco do que o Brasil de 2019. Lá no Brasil de 2019, por um longo período, quanto foi a taxa Selic, pessoal? A taxa Selic foi 6,5, né? Em 2019. Então, gente, o que acontece? As taxas elas estão se mantendo altas porque tem muito risco. E sim, é possível que as taxas caiam mesmo com a Selic sendo mais alta. Porque, por exemplo, taxa de 5% na Selic, a gente já teve Selic a 5% e Tesouro IPCA pagando mais 3,3%.
A gente teve isso, certo? Então basta procurar ali no histórico do Tesouro. Por quê? Porque a percepção de risco era menor. Porque assim, ó, IPCA mais taxa X, certo? Você pega ali, a Selic era 5% e o IPCA era IPCA mais 3,3%. Qual era a inflação estimada? 3,5%, 3,7%. Aí soma os dois, dava ali 6,8%, certo? 3,5% mais 3,3%, digamos assim. 6,8%, 6,9%, né? Porque é juro composto. Mais que a Selic, que era 5%. Ou que era 5,5, enfim, ou 6,5 mesmo. Então, a questão da curva ainda existia, só que era uma curva com menor risco. E é por isso que a taxa está tão alta agora no Brasil, porque tem esses riscos de múltiplos fatores que estão acometendo o Brasil e o mundo. Então, à medida que o Brasil fizer corretamente o tema de casa, que as reformas voltarem à pauta, que a pandemia for se resolvendo, etc., que o ritmo da vacinação for aumentando, todas essas questões, aí sim o estresse da curva cai, certo? E aí as taxas podem cair de verdade. Porque o que a gente tem que lembrar também, pessoal? A taxa Selic ela só está aumentando para resolver um problema: inflação. A Selic ainda está subindo? Sim. Então é porque o problema ainda está presente. Então é porque ainda tem um grande fator de estresse que é a inflação. Então olha só, nós temos inflação, nós temos reformas paradas, nós temos pandemia correndo, nós temos estresse político todos os dias. Então assim, ó, é um momento muito complicado, certo? É um momento de muito estresse. Então por isso que as taxas não estão caindo, certo? Mas eu acredito sim que com a evolução das coisas basta assim, ó, gente, as reformas voltarem a ser discutidas e as nossas casas legislativas focarem no que interessa e não perder tempo com questões secundárias, não que as questões secundárias não devam ser analisadas, elas têm que ser analisadas, mas o foco tem que ser as reformas. Isso é que é o ponto. Tá? Basta as reformas voltarem a ser o foco das nossas casas legislativas, que eu acho que grande parte desse estresse reduz, certo? Nós temos também a questão da vacinação. A partir do que a vacinação chegar a esses milhões e milhões de doses, né, que parece que o mês que a tal caixa de vacinas vai chegar só demora para acontecer, não acontece nunca. Quando isso acontecer e as pessoas realmente forem lá vacinar, não cair em campanha de bobagem na internet, que tem um monte de canal fazendo campanha anti-vacina, que é uma coisa de chorar, na minha opinião, certo? A partir do momento que essas coisas acontecerem, eu acho que o estresse começa a reduzir e a curva começa, no linguajar do mercado, a fechar. Aquele ângulo aberto, aquela retinha inclinada para cima começa a inclinar mais no sentido horizontal e aí as coisas começam a ficar mais tranquilas, mesmo com a taxa Selic mais alta, porque a Selic ela está subindo para resolver um problema. E quando ela resolver o problema da inflação, sim, cai outro estresse. Então é assim, gente. Para o Brasil voltar a ser o Brasil de 2019, falta muita coisa, certo? Falta muita coisa. E aí, para as taxas voltarem àquele patamar, falta tudo isso que eu acabei falando no vídeo, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.